Olá, companheiros de jornada acadêmica a favor da vida com dignidade. Somos o canal Ernesto J. Keim, K-E-I-M, e trazemos conteúdos desenvolvidos no Laboratório Educação, Metamorfose e Emancipação, que está vinculado ao programa de pós-graduação em rede nacional para o ensino das ciências ambientais. E o tema deste momento é debater o que é transeducacionalidade, conhecido também como transdisciplinaridade. Sou Dr. Ernesto J. Keim, pesquisador e professor, coordenador deste laboratório com 55 anos de sala de aula e autor de 22 obras impressas, desde didáticos até filosofia e poesia. E agora compartilho reflexões por meio eletrônico. Esse canal tem como foco estimular debates que envolvam educação, filosofia e arte, focados na emancipação da vida com dignidade. Assim, vamos a mais uma apresentação, tratando agora de transdisciplinaridade. Temos aí a transdisciplinaridade, é o que existe para além dos saberes estabelecidos, pois aponta como todos podem convergir para a compreensão do que seja a realidade, a sociedade, o mundo, a vida e o ser, os quais estão para além de qualquer saber. Ser trans é ter olhar atento e responsável com os atos gerados a partir das opções pessoais que atuam e interferem em toda a coletividade. Esse título, diferente do convencional, refere-se à educação em todas as dimensões e não apenas à escolarização. A transeducacionalidade se refere ao mergulho no interior de cada um. Assim, é incorreto considerar uma instituição como algo transdisciplinar, pois devemos considerar as instituições que pretendem ter essa dimensão como organizações constituídas por pessoas de postura e intencionalidade transeducativa, que contagia o contexto com sua capacidade de interação e comunicação ampliada a favor da vida. Então, não existe uma escola transdisciplinar. Existem pessoas transdisciplinares que constituem a comunidade escolar. Nos próximos 9 quadros, apresento uma abordagem do contexto em que esse material foi elaborado, com ênfase na cosmovisão de povos andinos e comunidades originárias brasileiras. Então, nós temos aí que a transeducacionalidade se manifesta como princípios essenciais e a gente caracteriza nessa apresentação esses princípios. Então, faça a leitura calma e atenciosa de cada um desses aspectos e reflita como que eles estão presentes na sua ação educativa, na sua ação como docente. Esses são provocações para debates. Veja, esses slides, esse quadro, essa apresentação, ela não tem uma finalidade em si, mas ela tem como função provocar. Vamos em frente. Um aspecto importante nessa apresentação é a abordagem fenomenológica, que se baseia naquela dimensão mais interna de cada um, na subjetividade mais profunda, no lugar que tem a memória de todas as nossas
concepções aprendidas, sentidas e pensadas, que nós chamamos de ego sum, que significa eu sou. Quer dizer, eu sou o conjunto de todas as vivências acumuladas em cada oportunidade da vida. Reflita sobre isso. Quem sustenta essa posição são os filósofos Kant e Schiller, e respaldado pelo trabalho de Goethe, principalmente nas Metamorfoses. Bem, esse trabalho foi criado e desenvolvido no Peru, junto com uma comunidade com vários sábios andinos, e a ideia é debatermos as metamorfoses que ocorrem com a educação. E aqui está a sustentação desse esquema. Eu apresento as 12 categorias de interação educativa representadas nessa flor. Esse nome foi decorrente da sugestão de um sábio inca de que esse esquema deveria fugir da visão cartesiana, e para tal eu deveria utilizar como suporte uma flor das alturas constituída por 12 pétalas em espiral, como a representada nos quadros que seguem. As 12 pétalas representam, aqui está uma lhama e a alpaca, animais muito, muito comuns naquela altitude. As 12 pétalas apresentam interação educativa referendada em 3 blocos: sensibilização, interiorização e complementarização. Repara que, para cada um deles, existem 4 aspectos que caracterizam cada um desses princípios. E os quadros que seguem vão mostrando o que significa cada um desses aspectos cada um desses aspectos desses 4 princípios. Os 4 princípios de cada um desses aspectos. Então vamos lá. Planejamento em foco transdisciplinar, a sensibilização dos docentes e estudantes sobre o tema estudado é base do processo. O segundo momento é a interação, a forma de articulação que configura o processo vital inerente ao que é estudado e ensinado. E a proposta transeducacional se completa um ciclo espiral com a complementarização, caracterizada que é meio para a continuidade do processo vital formativo. Veja, terminada essa primeira volta, começamos uma nova volta, com nova sensibilização, com novas interações e com nova complementarização. E agora, nos quadros seguintes, eu vou apresentando a especificidade de cada um desses princípios. Leia com calma e aprofunde na sua reflexão pessoal e coletiva. Reparem que o segundo bloco, consciência, complexidade, resistência e estratégia, se caracterizam como interiorização, são aspectos para você buscar dentro de você. E o terceiro, que é da complementarização. Esse a gente tem aí, essas 4 especificidades. Então, espero que vocês leiam esses itens, esses aspectos. Leiam com cuidado
Reflitam como que esses aspectos estão presentes no seu cotidiano como docente. E uma coisa importante é que nós não temos que conhecer esses aspectos todos de forma decorada. Não. Esses são aspectos que representam um ponto bem interno. Essa imagem agora é uma imagem que mostra um local no qual nos reunimos para conversar. E é muito interessante. É muito interessante que entre esses blocos de pedra são tão unidos que não passa um cartão de crédito, não passa nada ali. E um terremoto atrás do outro e nada derruba isso. É muito interessante. Esse maestro Lucidor Flores foi o sujeito que nos orientou, que nos encaminhou nesse movimento, na construção desse trabalho. E ser transdisciplinar é ser responsável pela vida na sua inteireza. O transdisciplinar abomina o individualismo. Bem, agora eu trago uma síntese do livro Manifesto da Transdisciplinaridade de Basarab Nicolescu. Esse livro é muito interessante e é leitura obrigatória. Eu trago aqui um resumo de 14 princípios desse autor, dessa obra. 14 artigos. Primeiro, o texto como ele está na obra, e o segundo, faço abaixo uma síntese de cada um. Então são 14. Eu estou passando depressa para que a apresentação não fique muito longa, mas eu espero que você faça acompanhe essa apresentação pausando cada quadro para fazer a leitura e a reflexão pertinente. Vai. Aqui uma síntese desses 14 artigos que ajuda a gente a refletir sobre se somos, em que medida que somos transdisciplinares, em que medida que o meio no qual nós vivemos, seja ele na escola ou na universidade ou na sociedade, em que medida nós somos transdisciplinares. E aqui a imagem atenta e forte da minha fiel e atenta secretária, a Mila, a minha gatinha. Então vamos adiante. Nessa parte agora, eu trago uma coisa muito importante, que é o cuidado que se tem que ter quando se faz uma tradução. Nas comunidades originárias, a transdisciplinaridade se manifesta por meio da expressão buen, bien, vivir. E que essa expressão é traduzida de uma forma inadequada para bem viver. Não devemos usar, a meu ver, a expressão bem viver, mas sim buen, bien, vivir. Por quê? Porque buen é um mergulho para dentro. Bien é a compartilhar para fora do que você descobriu em você. Então, falando buen, bien, vivir, diz assim, bom, eu me olho, eu sinto como eu sou, eu reconheço os registros que eu tenho dentro de mim e respeito os registros que o outro tem dentro dele.
E aí trago para fora essa reflexão de como que o meu eu pode interagir com o eu de todo o conjunto com o qual eu interajo. E um exemplo importante de uma questão de tradução é que para os incas eles têm 3 procedimentos, 3 atitudes que foram traduzidas de uma forma muito inadequada, que é: não seja ladrão, não seja mentiroso, não seja ocioso. Quando na realidade, ama sua significa faça com suas posses te sejam suficientes, e se faltar estabeleça uma relação com quem tem de sobra. E não seja ladrão. Tenha ama Lula, tenha como referencial a verdade e adote meios fraternos para tratar questões de foro íntimo como postura conciliadora e amorosa, e não seja mentiroso. Ama aquela, esteja sempre ocupado com alguma função que atenda às necessidades e que contemple as necessidades dos demais integrantes da comunidade, e que de uma forma absurda é traduzida como não seja ocioso. O que assusta é que, na conversa com as pessoas dessas regiões, quando se pergunta quais são as 3 atitudes incas, elas dizem: não seja ladrão, não seja mentiroso, não seja ocioso. Reparem como que a postura colonizadora, a postura colonialista, ela invade a intimidade das pessoas, invade a intimidade dos locais e muda a essência das coisas. Bem, assim, trago também da tradição guarani, se organiza com base no Nandericô, se manifesta com base na tríade de paciência, prudência e persistência. Sabe, é muito interessante olhar para essas manifestações. Os povos Tutsi, Bantu, com base no Ubuntu, o cuidado se manifesta com base na quadra humanidade, bondade, generosidade e gentileza. Dá para a gente perceber como que o modelo colonial é nocivo, é antivida. Por isso a postura que eu adoto é: eu sou anticolonial e não apenas decolonial. Bem. E aí, nós desenvolvemos uma postura educativa chamada Pedagogia da Pachamama e a educação para o Buen Bien Vivir. Incorpora o grito andino a favor da Mãe Terra, por meio da qual as ações humanas devem ser mediadas segundo a visão freiriana, pela partilha e não pela acumulação, pela celebração e não pela competição, pela historicização e não pela naturalização, pela reciprocidade e não pelo individualismo, pela justiça e não pelo determinismo jurídico, pela planetarização e não pela globalização. Reflita sobre a natureza, a ancestralidade, a diversidade e a inclusão. E sejamos felizes. Sejamos felizes. Um abraço a todos.